Agora, deixa eu te contar algo sobre as pessoas mais inteligentes que já vi cultivar comida. Elas não compram fertilizante, não compram spray para pragas, não compram corretivos de solo, bandejas de mudas, sistemas de irrigação ou qualquer das outras coisas que lojas de jardinagem convenceram pessoas modernas de que absolutamente não podem viver sem. Elas não gastam nada e cultivam mais comida que famílias do dobro do tamanho com orçamentos 10 vezes maiores. Estou falando dos Amish. E antes de alguém me dizer que é um jeito antiquado de fazer as coisas, pelo amor de Deus, antiquado é só outra palavra para comprovado. Tudo que te disseram que estava ultrapassado sobre cultivar comida, os métodos que substituíram por isso estão agora envenenando o solo, envenenando a água e envenenando as pessoas comendo o que sai do chão. Os especialistas que projetaram jardinagem industrial moderna não produziram famílias mais saudáveis ou comida melhor. Produziram lucros maiores para as empresas vendendo os insumos. Os Amish nunca compraram esse argumento. E suas hortas mostram isso toda a estação. Deixa eu te mostrar o que fazem. E o que custa? Que é nada. Primeiro, eles alimentam o solo, não a planta, e usam o que o estábulo já faz. Te disseram que fertilizante vem num saco, que você vai à loja na primavera, compra o saco com os números nele, segue as instruções e é assim que você alimenta uma horta. As pessoas que te disseram isso estão vendendo o saco. Quero que você pense em algo. Um único cavalo produz entre 15 e 20 quilos de esterco todo dia. Todo dia. Isso não é um problema a ser gerenciado. É um recurso sendo gerado diariamente, de graça, por um animal que também está trabalhando sua terra e não requer eletricidade para operar. Um cavalo. Um ano. Aproximadamente 18 toneladas do melhor corretivo de solo disponível nesta terra. E aqui está o que aquele esterco faz que o saco não pode. Não apenas alimenta a planta, alimenta o solo. Há uma diferença profunda. E é o segredo por baixo de tudo que os Amish entendem sobre cultivar comida. O microbioma do seu solo, essa é só uma palavra chique para os bilhões de criaturas vivas em cada punhado de terra saudável, as bactérias, os fungos, a comunidade invisível que torna nutrientes disponíveis para raízes de plantas. Esse microbioma é no que sua horta realmente funciona. Fertilizantes químicos alimentam a planta diretamente, ignorando aquela comunidade inteiramente. E com o tempo a matam, lentamente, silenciosamente. O solo fica dependente e fraco, do mesmo jeito que uma pessoa fica fraca quando para de fazer qualquer coisa por si mesma. Esterco alimenta a comunidade, dá àqueles bilhões de coisas vivas algo com que trabalhar. Elas digerem lentamente, liberam nutrientes gradualmente e constroem o tipo de solo rico, escuro e quebradiço que segura a água como uma esponja e cultiva raízes como você não acreditaria. Minha avó compostava esterco atrás do celeiro numa pilha que vinha desde antes dela chegar naquela propriedade. Adicionava todo dia. Tirava toda primavera. Aquela pilha era tão importante para a fazenda quanto o poço era. E não custava nada, porque os animais já estavam lá. Você pode não ter um cavalo, mas pode ter um vizinho que tem. Os Amish vão te dizer, e essa é a verdade, que um dos melhores recursos em qualquer comunidade rural é um fazendeiro com mais esterco que espaço de horta. Vai encontrar aquele fazendeiro, traz um balde. Pede com educação, não vai ser recusada. Segundo, compostagem em temperatura. O jeito Amish que realmente funciona. Te disseram que compostagem era simples. Só empilhe as coisas e espere. Eventualmente vira solo. Seja paciente. E isso não está errado exatamente. Mas é lento. E compostagem lenta, feita descuidadamente, produz algo medíocre na melhor das hipóteses e um pesadelo de sementes de ervas daninhas na pior. Os Amish compostam com calor. E isso muda tudo. Uma pilha de compostagem devidamente construída, o equilíbrio certo de material marrom e material verde, virada regularmente, mantida úmida, mas não molhada, vai atingir 60 a 70 graus Celsius no centro. Isso é quente o suficiente para matar toda a semente de erva daninha na pilha. Quente o suficiente para destruir a maioria dos patógenos.
quente o suficiente para quebrar até caules lenhosos e talos duros em composto acabado em 8 a 12 semanas, em vez de 1 ano ou mais. A proporção importa. 30 partes marrom para uma parte verde. Marrons são seus materiais de carbono secos, folhas mortas que você rastejou no outono, palha, caules secos, papel picado, lascas de madeira. Verdes são seus materiais de nitrogênio, restos de cozinha, aparas de grama fresca, esterco fresco, borra de café. Verde demais e a pilha azeda e cheira como algo que você não quer perto da sua horta. Marrom demais e mal decompõe, só fica lá parecendo uma pilha de resíduos de quintal. Acerte a proporção. Vire toda semana para empurrar oxigênio para o centro. Mantenha úmido como uma esponja torcida. E veja esquentar. Quando estava mantendo uma horta grande nos meus 50 e 60, tinha 3 lixeiras de compostagem funcionando de uma vez. Uma sendo enchida, uma ativamente cozinhando, uma acabada e pronta para usar. Aquela rotação significava que sempre tinha composto acabado disponível. Sempre. De material que era restos de cozinha e resíduos de horta 3 meses antes. Os Amish fazem isso porque entendem que o solo é um sistema vivo que precisa ser alimentado e a melhor comida para ele já está sendo gerada por tudo mais acontecendo na propriedade. Nada sai da fazenda. Tudo volta no ciclo. Isso não é antiquado. É o pensamento agrícola mais sofisticado que existe. Terceiro, sementes salvas da melhor planta não compradas do melhor pacote. Agora esse é o que quero que você sente por um momento. Passaram décadas engenhando sementes que não podem se reproduzir confiavelmente. Sementes híbridas que produzem uma colheita espetacular e então, se você tenta salvar e replantar delas, te dão algo completamente diferente e inferior. Projetaram assim de propósito, para você ter que voltar e comprar mais sementes todo ano. Isso é um modelo de negócio disfarçado de melhoramento de plantas. Os Amish nunca aceitaram. Todo outono, antes da primeira geada, famílias Amish passam por suas hortas com intenção. Não estão apenas colhendo comida. Estão selecionando o futuro da horta, o tomate que produziu mais abundantemente. A planta de feijão que se manteve de pé pelo calor de agosto quando outras murcharam. A abóbora que resistiu ao oídio que tocou tudo ao redor. Essas são as plantas das quais salvam sementes. Não as plantas mais bonitas, as mais fortes, as que tiveram melhor desempenho sob as condições reais daquela horta real. E aqui está o que acontece ao longo de gerações daquela seleção. As sementes se adaptam. Genuinamente se adaptam àquele solo específico, àquele clima específico, àqueles desafios específicos. Uma variedade de tomate que foi cultivada na mesma fazenda Amish por 50 anos não é o mesmo tomate que era quando chegou. Foi silenciosamente moldada por 50 rodadas de seleção em algo que pertence àquele lugar. Algo que nenhum catálogo de sementes pode te vender porque só existe lá. Tem uma variedade de feijão que veio da horta da minha mãe. Ela pegou da mãe dela. Não sei quão longe vai antes disso. O que sei é que aqueles feijões surgem confiavelmente no meu solo, no meu clima, com minha situação particular de drenagem, melhor que qualquer coisa que já encomendei de um catálogo. Eles lembram de onde vieram, e todo ano salvo os melhores para plantar de novo. Para armazenamento, sementes de feijão, milho e abóbora vão em envelopes de papel. Papel respira e impede umidade de se acumular. Tomates e pimentões vão em pequenos potes de vidro com uma pitada de arroz seco ou um pequeno pacote de sílica para absorver qualquer umidade. Rotule tudo. Nome, ano, de qual planta veio se você está rastreando desempenho. Guarde em lugar fresco, escuro e seco, longe de variações de temperatura. Minha avó mantinha os dela numa lata numa prateleira na adega. Uma planta de tomate pode te dar centenas de sementes. Centenas. Sementes grátis. Por anos. De uma planta. Por que você está comprando toda a primavera? Quarto. Regar fundo e infrequentemente. O método que constrói raízes fortes. Aqui está algo que surpreende as pessoas. Os Amish não regam todo dia. A maioria de suas hortas recebe água 2 vezes por semana no máximo, às vezes menos.
E aquelas plantas são mais fortes e mais resistentes à seca que qualquer coisa regada diariamente por um sistema automático. A razão é profundidade de raiz. E é simples quando você entende. Quando você rega um pouco todo dia, a umidade fica perto da superfície. As raízes seguem a umidade, porque é isso que raízes fazem. Crescem em direção à água. Água superficial significa raízes superficiais. E raízes superficiais são raízes frágeis, vulneráveis ao calor, à seca, a qualquer perturbação da camada superior do solo. Quando você rega fundo e infrequentemente, realmente encharcando o solo 20, 25, 30 centímetros, a umidade vai fundo. As raízes seguem para baixo. Raízes profundas podem acessar água durante períodos secos, quando a superfície foi assada seca por semanas. Raízes profundas seguram a planta firme. Raízes profundas encontram reservas minerais que raízes superficiais nunca alcançam. Hortas Amish regam de manhã, sempre de manhã, antes que o calor do dia possa roubar a umidade através de evaporação antes de alcançar as raízes. E regam na base da planta, não nas folhas, nunca nas folhas, porque folhagem molhada à noite é um convite para a doença fúngica que pode destruir uma colheita em dias. Usam gravidade onde podem. Barris elevados em plataformas de madeira simples, cheios de escoamento do telhado quando chove, permitindo que a água flua através de linhas enterradas, ou mangueiras simples para canteiros de horta sem bomba, sem eletricidade, sem conta de água. 2,5 centímetros de chuva num telhado modesto gera centenas de litros. Os Amish pegam. O resto de nós vê correr pela entrada. Configure mesmo um único barril sob sua calha esta estação. Custa quase nada se você encontrar um barril usado próprio para alimentos, que frequentemente pode pegar de graça de restaurantes ou operações de processamento de alimentos. Aquela água armazenada vai carregar sua horta através de períodos secos que de outra forma teriam você carregando da torneira toda a noite. Quinto, plantio companheiro. A horta que se protege. Te venderam pesticidas convencendo você de que controle de pragas requeria químicos, que não havia outra maneira confiável, que a alternativa era assistir suas colheitas serem comidas e sua estação arruinada. Os Amish têm gerenciado pragas sem uma única garrafa de spray por gerações. E fazem entendendo que uma horta não é uma coleção de plantas individuais. É uma comunidade. E como qualquer comunidade, os vizinhos certos tornam tudo mais seguro. Calêndulas plantadas por toda a horta liberam compostos de suas raízes que repelem nematóides, os vermes microscópicos que atacam sistemas de raízes, e seu cheiro confunde e impede pulgões e moscas brancas acima do solo. Não são decorativas, estão trabalhando. Manjericão plantado ao lado de tomates confunde a mariposa lagarta, que põe os ovos que se tornam aquelas lagartas devastadoras. Os fortes compostos aromáticos mascaram os sinais de cheiro que as mariposas usam para localizar suas plantas hospedeiras preferidas. Mesmo os tomates. Vizinho diferente. Pressão de praga dramaticamente diferente. Capuchinhas plantadas nas bordas dos canteiros agem como culturas armadilha. Pulgões as preferem à maioria dos legumes e se agrupam lá em vez de nas suas plantas de comida. Você deixa as capuchinhas levarem o golpe. Seus feijões e abóbora ficam limpos. E então capuchinhas vão na salada de qualquer jeito, então nada é desperdiçado. O plantio das 3 irmãs de que falei antes, milho, feijão e abóbora juntos, é o mesmo princípio estendido mais. Cada planta beneficia as outras. O milho abriga o feijão. O feijão fixa nitrogênio para o milho e a abóbora. A abóbora sombreia o chão, segura a umidade e seus caules espinhosos impedem pragas que vivem no chão de se mover pelo canteiro. Os Amish não lutam contra suas hortas. As projetam para que a horta largamente se defenda. Isso não é preguiça, é inteligência. Sexto, cultura de cobertura no outono, alimentando o solo enquanto descansa. Agora esse é o que a maioria dos jardineiros modernos pula inteiramente. E é o que explica por que hortas Amish ficam mais produtivas todo ano, em vez de se desgastar do jeito que a maioria das hortas faz depois de 5 ou 6 estações.
Quando a estação de crescimento termina, a maioria das pessoas limpa seus canteiros e deixa o solo nu durante o outono e inverno. Solo não perde nutrientes através de erosão da chuva. Compacta. Perde a atividade biológica que o torna produtivo. Vai para trás. Os Amish plantam culturas de cobertura. Trevo carmessim. Centeio de inverno. Ervilhaca peluda. Essas não são culturas de comida. São culturas de solo. Crescem durante a estação fria, protegendo a superfície de erosão e fazem algo notável no subsolo. Trevo e ervilhaca são leguminosas. E leguminosas têm um relacionamento com bactérias específicas do solo que permite capturar nitrogênio diretamente do ar e fixá-lo no solo numa forma que raízes de plantas podem usar. Nitrogênio grátis. Do ar. Entregue nos seus canteiros de horta durante o inverno para que quando a primavera chegar e você virar aquela cultura de cobertura, está liberando uma descarga de nutrientes que não te custou nada além de um punhado de sementes em setembro. Centeio de inverno, enquanto isso, cresce um sistema de raízes extenso que fisicamente quebra a compactação, cria canais para a água e oxigênio se moverem pelo solo e, quando virado na primavera, adiciona quantidades massivas de matéria orgânica. Os Amish não lavram essas culturas com maquinário pesado. Prendem com um rolo ou simplesmente colocam papelão sobre elas no final do inverno, matando com escuridão para que decomponham no lugar, alimentando o solo de cima para baixo sem perturbar a comunidade viva embaixo. Não lavrar é importante. Toda vez que você vira o solo profundamente, destrói as redes fúngicas, chamadas micorrizas, que é só uma palavra chique para o sistema de fios subterrâneos que conecta raízes de plantas e as ajuda a compartilhar água e nutrientes. Você destrói essas redes e atrasa a biologia do solo. Os Amish entenderam através de gerações de observação que quanto menos você perturba o solo, melhor ele funciona. A agricultura moderna sem lavragem só agora está alcançando o que aquelas comunidades nunca pararam de fazer. Sétimo, a ética de trabalho comunitária. Ninguém faz jardinagem sozinho. E agora quero te contar a coisa que nenhum livro de jardinagem captura completamente. Porque você não pode comprar e não pode replicar sozinha. Os Amish não fazem jardinagem como lares isolados competindo uns com os outros. Fazem jardinagem como uma comunidade compartilhando uns com os outros. Quando é tempo de plantar, múltiplas famílias trabalham juntas. O que levaria uma pessoa 2 semanas leva um grupo de 8 um sábado longo. O trabalho se torna uma ocasião. A comida, a conversa, a risada, a satisfação particular de fazer trabalho físico duro ao lado de pessoas em quem você confia. Quando alguém descobre que uma combinação particular repele uma praga com que todos estavam lutando, aquele conhecimento se espalha pela comunidade na semana seguinte. Ninguém patenteia, ninguém vende, só se torna o que todo mundo sabe e todo mundo faz. Quando uma família tem um ano difícil, doença, uma perda inesperada, uma estação que deu errado por razões que ninguém pôde controlar, a comunidade preenche a lacuna. Portes extras da adega de uma família, trabalho extra no tempo de plantar, sementes extras do excedente de alguém. Isso não é só generosidade. É um sistema resiliente que sobrevive aos anos difíceis que lares isolados não sobrevivem sozinhos. Penso na minha própria horta e penso em todos os anos que trabalhei com meus filhos por perto, com vizinhos aparecendo, com as mulheres da minha igreja compartilhando mudas e divisões e conselhos que vieram de 40 anos prestando atenção a este solo particular neste lugar particular. Aquele conhecimento vive em comunidade. Não transfere completamente num livro ou vídeo. Transfere pessoa a pessoa, na horta, com suas mãos na mesma terra. Encontre sua comunidade. Cultive ao lado de pessoas. Compartilhe suas sementes, seu conhecimento, sua colheita. Aceite ajuda quando sua estação estiver difícil. Ofereça quando a de alguém estiver. Agora, deixa eu te contar o que tudo isso realmente é, porque poderia te dar as técnicas o dia todo. O esterco
o composto, as sementes salvas, o plantio companheiro, as culturas de cobertura. Tudo verdade, tudo útil, tudo algo que você pode começar a fazer esta estação sem gastar um único real. Mas os Amish não são jardineiros produtivos simplesmente porque têm boas técnicas. São jardineiros produtivos porque entendem que a horta não é separada da vida. Não é hobby, não é projeto de fim de semana. É parte do todo, entrelaçada em toda estação, todo dia, todo relacionamento na comunidade. Cuidam do jeito que você cuida de qualquer coisa que genuinamente não pode perder. E acho que essa é a lição mais profunda para todos nós. Terceirizamos tanto. Nossa comida, nosso remédio, nossa comunidade, nosso conhecimento de como as coisas crescem e como as coisas funcionam, entregamos tudo para sistemas que ficaram felizes em pegar e nos cobrar de volta em pedaços. Os Amish nunca entregaram. Não porque são atrasados, porque entenderam algo que leva a maioria das pessoas uma vida para aprender. O que você cultiva alimenta diferentemente do que você compra. Não só no seu corpo, no seu espírito. Há algo que acontece quando você coloca uma semente no chão e vê virar comida que nenhuma transação de supermercado pode replicar. É um tipo de gratidão que não requer esforço. Só chega naturalmente quando você entende seu próprio lugar no ciclo das coisas. Minha avó sabia disso. Suas mãos estavam no solo toda a estação da vida. Nunca teve muito dinheiro. Nunca precisou de muito dinheiro. A horta lhe deu o que dinheiro deveria fornecer e deu com uma generosidade que nenhum mercado poderia igualar. Gasta nada. Cultiva tudo. Confia no solo, confia na semente, confia na comunidade, confia no Senhor, que projetou o sistema inteiro para funcionar sem nossas melhorias. Agora, tenho sementes para organizar antes que a luz vá.